No WW de hoje, está comigo aqui o Pedro Venceslau, daqui a pouco a gente tem... Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigado. E daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o líder da oposição, senador Rogério Marinho. Mas vamos dar uma atualizada só no dia, porque tem a notícia em Brasília ainda em andamento. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quinta-feira a lei orçamentária do ano que vem com previsão de déficit zero. Mas houve cortes de verbas em programas que são vitrines do governo Lula. De Brasília, o Pedro Teixeira tem as informações ao vivo. Pedro, contigo. Tudo bem, Caio? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no WW. O programa de aceleração do crescimento teve um corte de 7 bilhões de reais. Este corte, ele poderia ter sido até maior. Um relatório anterior na Comissão Mista de Orçamento previu um corte de 17 bilhões de reais. Além disso, Minha Casa Minha Vida também perdeu recursos, viu? O orçamento previsto para o programa, que era de 13 bilhões de reais, será de 8,9 bilhões de reais. São dois programas essenciais na avaliação do presidente Lula. Ele pretende viajar o país em lançamentos e entregas relacionadas tanto ao PAC como também ao Minha Casa Minha Vida. Estes recursos foram reduzidos porque o parlamento ganhou um orçamento de 53 bilhões de reais em emendas, sendo 25 bilhões em emendas individuais, 11,3 bilhões em emendas de bancada e 16,6 bilhões para emendas de comissão. O fundo eleitoral, que é responsável pelo financiamento das campanhas municipais para o ano que vem, terá um orçamento de 4,9 bilhões de reais, quase o dobro do que foi destinado em 2020 nas últimas eleições municipais. Falando um pouquinho do salário mínimo previsto na lei orçamentária anual, o orçamento previu um salário mínimo de R$ 1.412, mas ele, aliás, R$ 1.421, mas a Lua veio com uma previsão para o salário mínimo de R$ 1.412. O orçamento está com a previsão de déficit zero, mas o governo precisa encontrar 168 bilhões em recursos extras. Foi votado hoje na Comissão Mista do Orçamento, este orçamento de 5,5 trilhões de reais, e ele deve ser analisado em uma sessão do Congresso amanhã às 11 horas da manhã como o último ato do Legislativo em 2023. Viu, Caio? Volto contigo. Obrigado, Pedro. Bom trabalho por aí. Como eu disse, nós recebemos agora o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Senador, está lá em Brasília para uma conversa conosco. Já te encontro aqui. Boa noite, senador. Obrigado por estar conosco, viu? Boa noite, Caio. Estou à disposição. Senador, qual o balanço aí do primeiro ano de governo Lula? Olha, Caio, nós tivemos um ano em que, ao final desse mês de dezembro, nós pudemos fazer uma avaliação de que a oposição vem cumprindo o seu papel de defender um legado virtuoso, né, que é responsável pelo crescimento do mercado de trabalho, pela resiliência da nossa economia e, sobretudo, pelo fato de que, apesar do PT, apesar do governo federal, apesar do presidente Lula, apesar daqueles que o cercam, né, nós estamos tendo um certo êxito na economia, principalmente na questão do controle da inflação e no crescimento do país. Entendi. O senhor atribui esse certo êxito à agenda econômica do governo ou à própria atuação do Congresso Nacional de moderar a agenda econômica, né? Caio, veja, as agências de ranking que determinam qual é o grau de investimento que o Brasil tem, ou seja, se o Brasil é ou não um país que deve receber investimentos privados internacionais, né, tem melhorado a nota do Brasil. E quem tiver o cuidado de ler os relatórios que foram produzidos por essas agências, todos eles mostram que os motivos que permitiram essa mudança de percepção a respeito do risco que o Brasil tem são justamente os motivos combatidos pelo governo do PT. A reforma previdenciária e trabalhista,
a questão do Banco Central e a sua independência, a modernização dos marcos regulatórios, como, por exemplo, a questão do saneamento, da cabotagem, das ferrovias, o desinvestimento feito na Petrobras, que transformou aquela empresa na empresa mais endividada do mundo, numa empresa superavitária, numa empresa saudável, a questão da desalavancagem do Banco de Desenvolvimento, do BNDES, né, devolvendo recursos que haviam sido introduzidos de forma eleitoreira no banco para financiar países que tinham convergência ideológica com o governo daquela ocasião e que esses recursos estavam sendo devolvidos ao Tesouro Nacional, a questão da capitalização do nosso sistema elétrico, que recuperou a capacidade de investimento da Eletrobras e permitiu que nós tenhamos um horizonte a médio e longo prazo de manutenção do nosso sistema elétrico e da possibilidade de construirmos a expansão necessária para um desenvolvimento sustentável. Então, são esses os fatores que melhoraram a nota do Brasil e, paradoxalmente, são justamente os marcos que são combatidos com muita ênfase por Lula e pelo PT. Então, apesar do PT, apesar do governo Lula, apesar das confusões geradas na nossa economia, o Brasil continua porque o Congresso Nacional e o povo brasileiro não permitem retrocesso. Apesar também de nós termos aí uma boa vontade muito grande do judiciário em relação a esse governo, que desequilibra um pouco o jogo democrático que nós estamos certamente submetidos. Senador, o Pedro Venceslau está aqui comigo, ele vai participar da entrevista também. Boa noite, senador. Pois não, Pedro. Eu queria colocar em pauta aqui um assunto que é a CPI da Braskem. O senador Renan reclamou muito durante o ano da dificuldade de indicar os integrantes dessa comissão. Aparentemente, agora ela vai ser instalada no ano que vem. Eu queria saber se o senhor não teme que ela seja usada como instrumento político e se o senhor acha que a CPI vai e deve investigar a indenização paga pela Braskem à Prefeitura de Maceió. Olha, a CPI, via de regra, é um instrumento da minoria, né? Ela está sendo proposta por um membro que faz parte da base do governo, em função de um acidente que certamente é talvez o maior acidente urbano, o incidente urbano, né, do ponto de vista ecológico, né, e de mineração do mundo inteiro, né? Nós estamos falando aí de quase 18 ou 20 mil moradias dentro de uma capital como Maceió, que foram danificadas, né? É evidente que é necessário que se investigue. Se a CPI vai ajudar, espero que isso ocorra. O jogo político que ocorre lá em Maceió é uma questão que certamente haverá todo cuidado de ser segregado e que ele não entre nesse processo, né? Porque eu acho que o interesse de todos é verificar de fato o que ocorreu e prevenir que no futuro incidentes como esse não voltem a ocorrer. É bom lembrar que os dois principais acionistas da Braskem são a Odebrecht, que foi envolvida em problemas de corrupção e de malversação de recursos públicos, e principalmente de envolvimento com a questão da Petrobras, né, que gerou o Petrolão e todo aquele passado que nós não queremos que volte mais ao país, né, e a própria Petrobras. Então, certamente, isso são fatores que deixam o governo em alerta. Agora, senador, o senhor falou aí na resposta anterior sobre o Supremo Tribunal Federal, né, e como quase que essa aliança política do Palácio do Planalto com o Supremo acaba desequilibrando um pouco o jogo político. Para vocês, para o senhor aí que lidera a oposição no Senado, isso torna o jogo mais difícil, a operação política da oposição? Caio, nós temos uma enorme responsabilidade, que é proteger e preservar um legado virtuoso que foi construído laboriosamente ao longo dos últimos 6 anos. Há um fato que é inquestionável, basta compulsar as notícias e o que ocorreu nos últimos 9 ou 10 anos na história do Brasil. De 2014 a 2016, nós presenciamos a maior catástrofe econômica, social, moral e política que o Brasil atravessou desde 1948, a maior recessão
Nós tivemos aí uma supressão de mais de 8% do nosso produto interno bruto, centenas de milhares de empresas foram fechadas. A Petrobras declarou no seu balanço que reservaria mais de 6 bilhões de reais para pagamento de problemas ligados a propinas que foram efetivamente pagos pelos seus dirigentes da época, né? Empresas devolveram recursos em acordos de leniência e tudo isso está sendo ultrapassado por uma nova visão do judiciário. Isso certamente traz a todos nós que fazemos parte da sociedade brasileira uma perplexidade e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande, né? Nós estamos vendo, por exemplo, um governo velho, um governo bolorento, um governo com as mesmas ideias, com os mesmos métodos, com a mesma forma de se comportar, que levou o Brasil a essa catástrofe que eu acabei de me referenciar. O governo, por exemplo, do presidente Lula anuncia um PAC. Isso é brincar com a boa-fé dos brasileiros. O governo Lula apresentou um PAC no seu segundo mandato, a presidente Dilma um outro PAC, juntos fizeram um total de 1 trilhão e 300 bilhões de reais de recursos que foram anunciados naquela época, os dois juntos. Menos de 30%, ou pouco mais de 30% desse total foi efetivamente empenhado, menos de 15% foi de fato executado, e o legado foi um gigantesco cemitério de obras inacabadas e um prejuízo extraordinário para a nação, malversação de recursos públicos, equívocos que demonstraram um prejuízo, que se resultaram num prejuízo gigantesco para o Estado brasileiro. E agora o governo anuncia um novo PAC. Aliás, antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, antes do PPA, antes da votação da própria lei orçamentária, um governo que brinca com a questão fiscal do país, porque tenta resolver os seus problemas sempre pelo lado da receita, com a sanha arrecadatória ímpar. Nós estamos trabalhando hoje com um déficit de mais de 200 bilhões de reais, ou seja, a diferença entre o que o governo vai arrecadar esse ano e o que vai efetivamente gastar. O tal do arcabouço fiscal que foi anunciado com pompa e circunstância como se fosse uma solução para o Brasil, já foi ultrapassado por 3 vezes pelo governo. Eu disse naquela oportunidade que não ia funcionar no primeiro ano, não funcionou sequer no preâmbulo. O déficit que está anunciado para o próximo ano é em torno de 0,7, 0,8, eu acredito que vai chegar a mais de 1%, 1,2%, talvez até repetir esse ano. Então, nós temos que estar preocupados porque uma série de medidas, eu diria, para tangenciar o Congresso Nacional, não estão sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu falo da lei da anistia, das estatais, que na hora em que foi empreendida, que foi implementada, resultou numa profissionalização das empresas públicas ligadas ao governo federal, e isso foi ultrapassado pelo entendimento monocrático do ministro Ricardo Lewandowski, faltando 2 meses para a sua aposentadoria, e agora nós estamos aguardando, após um período de vistas, que em algum momento o Supremo Tribunal Federal se debruce sobre o tema. Nesse meio tempo, o Estado está aparelhado. Nós estamos falando, por exemplo, da questão da capitalização feita pela Eletrobras, onde o Estado brasileiro firmou um pacto com a sociedade, o que permitiu que a Eletrobras passasse a ter uma governança diferenciada, passasse a ter capacidade de fazer investimentos, e o próprio governo federal provoca a AGU a respeito desse tema, desculpa, o STF a respeito desse tema, e não há resposta do STF, gerando uma instabilidade e uma imprevisibilidade que não é boa para o país. Nós vemos a questão da PEC dos precatórios. O governo, através de uma portaria, de uma instrução normativa da Advocacia Geral da União, sobresta uma ação constitucional, e até hoje nós também não tivemos uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Então, são ações que causam em nós, brasileiros, uma certa preocupação. Veja a questão também da PEC dos precatórios, no que tange a possibilidade de que o governo possa pagar os precatórios fora do teto fiscal, mais de 90 bilhões de reais. Isso significa quase 1% de acréscimo à nossa dívida pública. Não é por acaso que o governo que terminou do presidente Bolsonaro, o primeiro governo desde a redemocratização que entrega uma dívida menor do que a que recebeu, né, todo o esforço feito no período já foi por água abaixo, apenas com a PEC da transição, e agora com essa ação nós acrescemos
quase 3 pontos percentuais a mais na nossa dívida pública. A expectativa pelo Senador, IFE, que é o Instituto Fiscal Independente, é que nós cheguemos a 90% de relação dívida-PIB, 13% a mais em 2030. Então, é uma preocupação que nós temos que ter com a saúde fiscal do Brasil, porque nós estamos hipotecando o nosso futuro em cima de gastos populistas e irresponsáveis. E diante desse cenário, que caminho que o senhor vê para a oposição e para a direita daqui até 26? Manter e preservar o legado virtuoso que foi construído ao longo dos últimos 6 anos. É isso que tem nos unido, Caio. Não é por acaso que, em vários momentos, o ímpeto do governo de destruir esse legado tem sido refreado pelo Congresso Nacional. Senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro interditou qualquer debate sobre um nome para a sucessão presidencial em 2026, sendo que ele está inelegível. O senhor não acha que isso pode prejudicar a estratégia da direita? Não está na hora da direita procurar um nome e começar a construí-lo para disputar a presidência, eventualmente com o próprio Lula em 2026? De acordo com a Constituição brasileira, uma decisão judicial ela só é definitiva quando transita em julgado, quando acabam todas as possibilidades de que possa haver alguma contestação ou algum pedido de reconsideração. E no caso do presidente Bolsonaro, não transitou em julgado. Ele, inegavelmente, é a maior liderança da direita brasileira, é alguém que consegue, com seu carisma, com sua capacidade de aglutinação, com a sua disponibilidade, com o resultado do trabalho que ele fez ao longo dos últimos 4 anos, unir a direita brasileira, e onde ele tem ido, ele tem sido recebido de uma forma extremamente positiva. Aliás, é importante ressaltar que, com certeza, o atual presidente da República não tem condições de sair às ruas como tem hoje o presidente Bolsonaro. Bom, senador Rogério Marinho, líder da oposição, agradecemos muito sua disponibilidade nesta quinta-feira à noite de falar conosco. Um excelente Natal para o senhor e para a sua família. Bom Natal para vocês, um bom ano novo e que nós tenhamos a condição aí de preservar esse legado que não é só nosso, é de todo o Brasil. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco o WW fala da agenda econômica em 2024. Até já.